Eu sou Thalita Arduin, sou promotora de justiça, faço parte da comissão da RJPrev, no âmbito do MPRJ. Comissão essa que é presidida pelo Dr. Eduardo Lima Neto, que está aqui presente, pediu gentilmente, né, que fizesse a abertura dos trabalhos. Estou aqui nessa missão, representando. Ele que é presidente da comissão da RJPrev, que é composta por membros e servidores do Ministério Público, o Mauro também está presente, e os demais que também estão aqui presentes conosco. Essa comissão, está bem? A comissão da RJPrev, aqui no âmbito do nosso MP, foi criada pela Resolução 2488, de 30 de setembro de 2022, tem por objetivo dar suporte à fiscalização, né, o acompanhamento da entidade de previdência complementar no estado do Rio de Janeiro. O Dr. Eduardo Lima Neto, numa idealização pioneira aqui no âmbito do MP, pretendeu, né, junto com as reuniões presenciais da comissão, realizou um ciclo de eventos, de encontros, para o esclarecimento desse assunto, que é um assunto tão importante para todos nós do serviço público, que é a previdência complementar, né? É um assunto que muitas vezes é desconhecido, nos causa às vezes até angústia, mas faz... Isso é para poder falar pouco, né? Para eu passar logo a palavra, porque já está demorando. Então, esse é um assunto muito sensível. A ideia aqui é abrir um ciclo de encontros para esclarecer sobre a previdência complementar, um assunto que é vital, né, para todos nós do serviço público, mas para tudo isso a ideia, essa idealização desses eventos por parte do presidente da nossa comissão, o Dr. Eduardo Lima Neto, é trazer o maior número de informações possíveis sobre a previdência complementar para nos municiarmos para a tomada de decisão da nossa vida. Então, a ideia não é fazer um curso de direito previdenciário, mas trazer aspectos práticos sobre a previdência complementar. O que isso afeta a minha vida? O que eu posso melhorar para ter uma aposentadoria, para ter um descanso digno, para olhar para trás e ter orgulho do suor do meu trabalho, daquilo que eu pude fornecer para o serviço público. Não me arrepender daquilo que eu não fiz, porque eu não tinha conhecimento, né? Eu não tinha informação. Então, inclusive, dentro dessa proposta de melhor informação e esclarecimento sobre a Previdência, em especial hoje a Previdência complementar, a ideia da comissão é também, no futuro, organizar outros encontros até sobre educação financeira. O que eu posso fazer hoje para melhorar, para otimizar os meus recursos no futuro, né? Para eu ter uma garantia de um descanso digno, né? Permitir aos meus familiares, né? Aos meus dependentes, uma reserva digna, um descanso digno. Então, essa é a ideia da comissão, do ciclo de eventos, que nós estamos inaugurando hoje e pretendemos aí ao longo do ano realizarmos outros encontros nessa proposta, que inclusive já deixo aberto a todos sugestões de ideias, de dúvida, quais os assuntos que mais afligem nesse aspecto da previdência complementar, né? Qual a diferença minha para aquele que entrou antes, o que eu posso fazer. Essa aqui é a proposta desses eventos. Quero agradecer, então, a comissão, especialmente, né, os membros que estão aqui presentes, ao IEB, na pessoa do Dr. Leandro Navega, que está aqui presente, que nos ajudou na organização, os servidores. E hoje, né, abrindo esse ciclo de eventos, nós temos a honra de receber aqui o diretor-presidente do RJPrev, entidade de previdência complementar no âmbito do nosso Estado. Alan Moraes, é servidor público de carreira, especialista em previdência social, experiência de mais de 23 anos em previdência complementar. Graduado em matemática pela UFRJ, tem especialização em análise, projetos e gerências de sistemas pela PUC do Rio, MBA em previdência complementar, né, pelo Instituto de Desenvolvimento de Estudos Aplicados à Seguridade e Especialização em Engenharia Aplicados de Seguridade e Especialização de Engenharia de Produção, com ênfase em previdência complementar pela COP, UFRJ. Foi diretor do Fundo de Pensão dos Servidores da Fundação Oswaldo Cruz e do Rio Previdência.
e também participou da criação do Fundo de Previdência Complementar do Estado do Rio e é membro do Conselho Nacional de Regimes Próprios de Previdência Social. Temos a honra de recebê-lo aqui, uma autoridade no assunto, e está aqui à nossa disposição para esclarecer e para também tirarmos dúvidas sobre o assunto. Também compondo aqui a mesa, na qualidade de mediador, nosso diretor de recursos humanos, Mauro, prata da casa, né, com vastíssima expertise no assunto, por anos de experiência na diretoria de recursos humanos do Ministério Público. Ele vai fazer essa ponte das perguntas e respostas hoje aqui, uma pessoa com experiência vastíssima no assunto, que só tem a agregar com a experiência pessoal e também na direção, no comando dos recursos humanos do Ministério Público, para esse tema que é um tema tão importante. Então não vou me estender muito, quero novamente agradecer a todos a presença do Alan e do Mauro, dar bom dia e passar a palavra para o Alan. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade ao Dr. Eduardo pelo convite. Falo que o Dr. Eduardo, ele é um grande entusiasta também da Previdência como um todo, da complementar. Ele está conosco lá na gestão do Conselho há bastante tempo. Ganhamos muito no conhecimento dele e isso foi muito importante para a criação da entidade. Queria agradecer aqui também a participação da doutora Thalita, Mauro, a Alexa, né, nossa nova conselheira, e a Mariana também, né. E estou aqui à disposição, vou tentar passar algumas informações, vai ser rápido aqui, né, porque vocês vão ver minha voz por um bom tempo, e ficar à disposição também para esclarecer algumas dúvidas em relação à previdência complementar. Obrigado. Eu vou ficar em pé até para poder acompanhar ali o... Licença. Então, a proposta que a gente está fazendo um panorama geral, tá? E futuramente, em outros encontros, se eu for convidado novamente, estaremos tratando de outros assuntos, até pelas propostas que a gente está recebendo em relação à previdência complementar como um todo. Tá? Então, previdência complementar é importante, que a gente vai falar de um plano de futuro. A gente tem um regime próprio, né, o INSS, no caso nosso regime próprio é o Rio Previdência, e o INSS todo mundo já está acostumado, né, de ouvir falar, que são dos empregados públicos e sedentistas. Mas a gente tem que ter um plano de futuro. O brasileiro, eu falo que a gente normalmente não visa a aposentadoria. A gente tem uma característica um pouco consumista, né? E quando a gente chega no momento da aposentadoria, será que eu adquiri o recurso suficiente para poder manter minha qualidade de vida? Então, isso é um ponto importante para a gente estar analisando e até discutindo futuramente no caso de educação financeira e previdenciária. Uma realidade boa, né? Estamos vivendo mais. Se a gente analisar aí, nesse período, a gente tem um crescimento em torno de 73% da expectativa de vida ao nascer. Lembrando que isso aqui é de ambos os sexos, né? Masculino e feminino, em relação à projeção de aposentadoria. O IBGE segrega por sexo. Mas estamos vivendo mais. Isso é bom, né? Então, logo gerará mais recursos, mais necessidades para a gente poder estar cumprindo. Essa lâmina aqui é interessante também porque, se a gente analisar aí, falo que a criança de 120 anos já nasceu, estamos vivendo mais, estamos vivendo melhor. É uma realidade, a gente sabe disso. E tem um ponto importantíssimo aqui que se chama taxa de fecundidade. O Brasil era um país jovem, tá? Era um país jovem. A gente tinha, em torno de 1960, 6,28 filhos por casal. Isso foi decrescendo, e hoje a gente tem uma realidade inferior até a países europeus, do primeiro mundo. O que acontece com isso? A gente sabe que a rotatividade certa para a gente ter entre uma taxa de fecundidade de uma massa, aí é um pouco mais a minha área, né, parte atuarial de
de cálculos e demografia, a gente precisa de 2,1 filhos por casal, na média, porque nem todos chegam à maioridade e têm filhos, chegam vivos nessa idade de possibilidade de ter filhos. E a gente está com 62, o que significa? Significa que o Brasil está envelhecendo. Se o Brasil está envelhecendo, a base da pirâmide ela está reduzindo, automaticamente nós vamos precisar de mais recursos previdenciários e estamos vivendo mais. Então a gente tem que ter uma aposentadoria aí complementar, fora a que a gente tem já no regime próprio. Então é muito importante esse dado e a gente tem uma velocidade muito grande esse decréscimo na taxa de fecundidade. E que eu trouxe um dado muito interessante, que algumas pinceladas aí até um pouco mais na área financeira e nessa parte de educação financeira e previdenciária, somente 19% dos brasileiros se preparam para a aposentadoria. Vocês têm noção disso? Ou seja, a nossa população, 19% só pensam em aposentadoria. Menos de 10% no Brasil tem seguro. E desses 10%, dos 10% que tem seguro, 30% são de automóveis. Ou seja, as pessoas estão muito mais preocupadas em fazer a segurança do seu automóvel exatamente do que a sua própria segurança. 90% dos brasileiros guardam dinheiro não guardam dinheiro para aposentadoria. 90%. São dados estatísticos, tá? 46% dos brasileiros acima de 60 anos continuam trabalhando. E esses que trabalham, 71% para poder melhorar a sua renda e poder sobreviver. Sobreviver, estou falando de manter a mesma qualidade. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui é de previdência. Acima de 60, 65, 70, será que isso é importante? Eu já ter uma... Posso até continuar trabalhando, não vejo problema nenhum. Mas para me manter, será que esse é o objetivo que a gente quer chegar? É esse ponto que a gente quer chegar? Então, rapidamente aqui, o regime previdenciário no Brasil é dividido em 3 pilares. Tá? Só fiz uma provocação inicial. É o regime geral, que é o INSS, ele é compulsório, a administração pública, né? O regime próprio aqui da gente lê Rio Previdência, tá? Que é, no caso, o nosso regime próprio, a União tem o seu, cada ente federativo tem o seu. A administração também é pública, no nosso caso do Rio de Janeiro é uma autarquia. E eu vou focar no último pilar, que é a Previdência Complementar, que a RJ-Prev se encontra ali. É importante quando a gente fala em Previdência Complementar, o país todo, hoje, os empregados, a grande maioria das empresas públicas tem a sua Previdência Complementar, Previ, Petros é uma sociedade de economia mista, o Banco do Brasil também, mas a FUNCEF, que no caso é uma empresa pública, e sucessivamente, no caso do Estado do Rio de Janeiro, é a RJ-Prev. A União, não sei se já ouviram falar, é a FUNPRESP. Tá? Então, as entidades de previdência são divididas em 2 outros pilares. As entidades abertas, que a gente pode ver seguradoras, bancos, tá? E as entidades fechadas, que, no caso, a RJ-Prev é uma entidade fechada. Por que fechada? Ela é fechada por um grupo. Quem pode fazer parte da RJ-Prev são os servidores, os membros, todos os civis, vamos dizer assim, que têm um vínculo com o Estado, no que tange a serviço público, pode fazer parte da RJ-Prev, fechado para esse grupo. A aberta, qualquer pessoa pode ir num banco hoje contratar um PGBL, uma previdência. Perfeito? Diferença principal das duas. As abertas têm fins lucrativos, elas dividem dividendos para os acionistas. As entidades fechadas de previdência complementar são sem fins lucrativos. Qualquer rentabilidade superior, excedente, ela é distribuída entre os participantes, os membros, tá? Que fazem parte da entidade. A gente chama o nome de participantes, porque eles participam da gestão, eles participam da distribuição de todos os ativos institucionais. Aqui um breve histórico, existiu uma entidade, uma previdência antes, mas vamos botar 1904 aí, a Previ, que é do Banco do Brasil, foi uma das primeiras instituições a serem criadas. Então, para você ver, há tempo que a gente já tem previdência complementar no país. Depois teve a Caixa, a Casa da Moeda. Em 1987 foi a primeira legislação. 2001 esse é o marco, a Lei 108 complementar 108 e 109. Isso quem gosta da parte de legislação é uma lei importantíssima para fazer toda a gestão da previdência complementar, tanto aberta quanto fechada. E em cima ali a gente tem emenda 20, emenda 41 e emenda 103. Na emenda 20 já existia a possibilidade dos entes federativos constituírem a sua previdência complementar. Ninguém o fez, veio a emenda 41, foi feita uma pequena modificação, a possibilidade também permaneceu, mas tem que se criar com planos de contribuição definida. E em 2013 nasceram as primeiras instituições. RJ-Prev, São Paulo constituiu a sua, no finalzinho de 12, São Paulo início de 13,
FUNPRESP foram as primeiras. Essas foram as primeiras instituições a serem criadas. Tá? E o importante nesse foco aqui é essa emenda constitucional federal 103. Tá? Foi a primeira vez que houve uma disseminação de regras de aposentadoria. Anteriormente, todas as regras previdenciárias, elas estavam na nossa Carta Magna, ou seja, tudo que a forma de aposentadoria estava na Constituição Federal. Na emenda 103, uma situação interna do Congresso, cada ente federativo teve a possibilidade de montar sua regra previdenciária. Tá? Então, por que eu trouxe isso? Porque a partir desse marco da emenda 103, todo ente da federação, todos, prefeituras, estados e União, são obrigados a ter a sua previdência complementar. Ou seja, um novo servidor de cargo efetivo que entre em qualquer prefeitura ou em qualquer estado, ou mesmo na União, estão limitados ao teto do regime geral nos seus proventos de aposentadoria. Ok? Esse é um marco importante para a gente estar entendendo como funciona. E agora vamos falar um pouco da importância da Previdência complementar no cenário da reforma da Previdência. Eu trouxe aqui, vou passar rapidamente, porque a gente tem um especialista aqui na mesa, nosso diretor de recursos humanos, o Mauro, falar sobre regra de regime próprio. Não é o foco aqui do principal da apresentação, mas eu quero que a gente entenda o seguinte. Essa regra que eu estou apresentando aqui para vocês, apesar da data estar lá, 1º de janeiro de 2022, e lá no slide anterior você falou que a reforma constitucional foi em 2019, a emenda 103. Só que, como eu falei, a reforma dá competência aos estados e às prefeituras para montar a sua própria previdência agora, as suas respectivas regras. E cada um foi montando a sua regra específica, e essa aqui eu vou falar agora só do estado do Rio de Janeiro. Tá? E essa é uma regra chamada regra permanente, que são os novos entrantes no Rio de Janeiro, a partir de 1º de janeiro de 22, tá? Porque foi o início da vigência da reforma previdenciária no Estado. Então, essa regra é a mesma regra da União, é exatamente a mesma regra, que muda, né, a regra de cálculo para a aposentadoria dos novos entrantes a partir de 1º de janeiro de 22, idade mínima para homens e mulheres mudada, 65,65, tempo de contribuição 25, 10 de serviço público, 5 no cargo efetivo. E o interessante é que o cálculo mudou. É isso que eu botei esse item aqui, porque o cálculo mudou. Aqui em 2013, no Rio, o novo entrante já está limitado ao teto do regime geral, para receber seus proventos de aposentadorias pagos pelo Rio Previdência. Mas a média, para calcular esse valor, era das 80 maiores contribuições. Então, o período que você contribuía um pouco menos, você podia expurgar do seu cálculo. Logo, a média aumenta. Se você pegar todo o período, que é o cálculo atual, você vai pegar aquele primeiro emprego que você tinha lá atrás e vai trazer a média para baixo. Então, mais do que nunca, é importante que você tenha uma previdência complementar para poder melhorar também essa média até o teto do regime geral. Não necessariamente, se eu começar a contribuir agora sobre o teto do regime geral, eu vou ter no cálculo de aposentadoria o teto, porque eu tenho um período passado que vai compor a minha média. No meu caso específico, eu sou servidor há 15 anos, eu trouxe, não parece, mas eu trouxe muito tempo da iniciativa privada. Então, eu precisei contribuir mais, tanto para o regime próprio, e vou contribuir, tenho a minha previdência complementar também, na RJ-Prev, para no ato da minha aposentadoria, eu ter o cálculo próximo ou igual, ou no meu caso eu quero ter até superior, a meu último provento de aposentadoria. Então eu faço minha conta matemática, meu cálculo de educação financeira, previdenciária, a gente consegue fazer isso. A gente pode até trazer diversos simuladores aí, uma aula específica sobre isso, para a gente ver, será que eu estou constituindo a minha reserva para poder alcançar lá na frente a minha aposentadoria desejada? Importante que isso fique na nossa cabeça. Previdência, a decisão é agora, mas você vai ver impacto lá na frente. Se você não toma essa decisão, não tem como voltar. É um caminho que você... Só se você pegar um aporte, vender uma casa e coloquei na Previdência lá na frente. Então não faz sentido isso. Então é um cálculo que você vai fazendo mensal, usando os benefícios fiscais para lá na frente você ter esse ativo para poder compor lá seus proventos de aposentadoria. Esse slide aqui eu acho muito importante. Poucas pessoas sabem disso. Tá? Eu trouxe também, mais uma vez pedindo licença aqui do nosso diretor de RH, é uma regra permanente do regime próprio, mas essa regra é o seguinte: independente da data de posse em serviço público, isso aqui é igualzinho na União, a incapacidade permanente e a aposentadoria compulsória vão ficar mais focadas na capacidade permanente,
ela não tem mais aquela regra de eu entrei e tem direito à paridade. Eu entrei em capacidade permanente, vai ser calculado dessa forma, 60% das médias de todas as remunerações, mais 2% de cada ano em DCD 20 anos. Ou seja, é um cálculo muito parecido, mas igual, da União. Se acontecer alguma coisa comigo hoje, eu estou nessa regra, independente da data em que eu entrei no serviço público. Não estou falando de quem entrou depois de 2013, quem entrou depois de 2022, não. Estou falando independente da data. Por que eu estou falando isso? Se for acidente de trabalho, é 100% da média. Se for uma doença que não... Acidente de trabalho ou doença profissional, né? Se for uma doença que não seja desse modelo, é o cálculo de cima. Se for acidente de trabalho, é 100% de todas as remunerações. Aí vem aquele cálculo que eu falei anteriormente. 100% de todas as minhas contribuições. Será que vai dar a última remuneração? Então, isso é muito importante. Isso é independente da data de posse, tá? Porque o fato gerador da invalidez, ou seja, da incapacidade permanente, ele é no ato, não retroage, ok? Então, isso é um dado importante. Aqui eu só coloquei alguns slides, como essa apresentação vai ficar disponível, né? Eu coloquei aqui os slides da reforma do Estado, aí eu estou falando só de regime próprio, como é que ficaram as regras permanentes, existe uma regra de pontos, similar ao da União, tá? Quem tem direito à paridade, como é que funciona. Isso foi, a nossa reforma, eu posso dizer que foi mais benéfica do que da União, olhando no lado do servidor, tá? O pedágio lá na União foi 100%, aqui foi só 20%, e teve algumas regras transitórias, principalmente nesse slide aqui, dos pontos. Quem é mais antigo, antes da emenda 20, tem a redução ainda de 1 ano, quer dizer, na verdade é um mês, né, para cada mês trabalhado. Então, eu vou deixar essa apresentação aqui, mas é importante saber que houve, essa mudança é importante, na parte da Previdência, e quem entrou antes da emenda 20, continua tendo integralidade, paridade, todas aquelas regras estabelecidas, mas eu achei importante trazer por causa do fato gerador da incapacidade permanente e das regras novas de aposentadoria. Então, voltando aqui para a RJ-Prev também, posse no serviço público, antes e depois de 4 de setembro de 2013, como fica a minha contribuição e minha aposentadoria? 4 de setembro, aquelas 2 setinhas para um lado e para o outro. Do lado esquerdo é quem tomou posse antes de 4 de setembro de 2013 e quem tomou depois, posse depois de 4 de setembro. Então, antes de 4 de setembro de 2013, tudo Rio Previdência. As minhas contribuições, os 14% da minha remuneração vai para o Rio Previdência. Posso ter previdência complementar sendo tomado posse antes de 4 de setembro de 2013? Pode. Nada muda na minha regra, eu vou na RJ-Prev e faço uma contribuição isolada, que é o meu caso. Eu tomei posse antes de 4 de setembro de 2013 e contribuo para a RJ-Prev para ter uma aposentadoria. Aí no caso seria até suplementar, né? Complementar é daquela característica de suplementação, tá? Contribuições previdenciárias. Anterior, 14% sobre o total da remuneração. Já falei isso. Agora tomei posse a partir de 4 de setembro de 2013. Rio Previdência, 14% até o teto do regime geral. Vou falar o valor, R$ 7.500. Acima de 7.500 um pouquinho, mas 7.500, para você fazer a conta. 14% Rio Previdência, e ele tem um maisinho ali, o excedente seria uma alíquota de 8,5% para a RJ-Prev. Está ali embaixo a base de cálculo e as alíquotas, são as alíquotas, ok? Esse slide aqui é um slide resumo, que é importante vocês analisarem, em relação às reformas, né, que aconteceram dentro do país, e no caso a nossa aqui do Estado. Anteriormente, ingresso até 2013, integralidade e paridade, ingresso entre 2004, início da emenda 41, até setembro de 2013, início da RJ-Prev, média das contribuições, tá? Integralidade das médias. Depois de 2013, já falei isso, contribuições limitadas ao teto do regime geral e os proventos de aposentadoria consecutivamente, dentro da RJ do Rio Previdência, em torno de 7.500, quero a aposentadoria superior, RJ-Prev, que é esse nosso slide. E fiz um quadrinho aqui embaixo, que é muito importante isso. É aquele nosso quadro da reforma. A aposentadoria por incapacidade permanente é proporcional naquela conta que eu mostrei. As pensões são temporárias. Isso é outro dado importante. Se aquela regra, isso já mudou em 2017, tá? Mas a União aconteceu em 2019 e a reforma trouxe dentro do seu pacote essa situação. As pensões
são vitalícios a partir dos 44 anos do seu cônjuge ou companheiro. Antes disso, a pensão é temporária. Um dado importante é você ter uma previdência complementar. Acabou aquele valor da previdência ali, você tem uma previdência do regime próprio, você tem um ativo na previdência complementar para continuar pagando, caso você tenha interesse, também as pensões temporárias. E esse ponto é muito interessante também. A emenda 103, esse último item, regra de teto e acumulação de benefícios. A emenda 103 trouxe a mudança da acumulação de benefícios. Eu não sei se todos têm acompanhado isso, mas, antigamente, por exemplo, se meu cônjuge falecesse, eu podia, na minha aposentadoria, receber a pensão dela também. Somar as duas, independente de teto, você podia somar os dois proventos. Teve a discussão se os dois iam para o teto ou não, constitucional, mas isso aí sempre foi superado. Mas dentro da 103, da reforma da 103, o segundo benefício, a pensão mais uma aposentadoria, eu estou falando pensão de qualquer, pensão do INSS, pensão de militar, pensão do regime próprio, você e a sua aposentadoria, você pode escolher o melhor benefício, o maior, e o segundo vai entrar numa escadinha que dá aí um pouquinho a mais do que 2 salários mínimos, principalmente que a última faixa é 10%. Ou seja, a pessoa podia ganhar 20 mil reais, só que ela vai ter esse decréscimo e vai ganhar em torno de 3 salários mínimos. Tá? Você continua se você escolheu a sua aposentadoria. Se você escolheu a pensão, você vai receber a pensão e vai acontecer esse mesmo cálculo no seu provento de aposentadoria. Então, é importante essa regra a gente tomar conhecimento, porque é uma regra nova, só que, aí, mais uma vez, previdência complementar. Isso acontece com a previdência complementar? Não. Aquele ativo que você adquiriu e acumulou na previdência complementar, ele é seu. A sua conta é individualizada. Ou seja, no meu caso, se eu tenho... O meu filho, por exemplo, tem 25 anos. Eu tenho um cônjuge, mas vamos supor que eu não tivesse cônjuge. Se eu tivesse só eu e meu filho e viesse a falecer, hoje, no regime próprio, ele não recebe nada. Aí esse dinheiro todo que eu contribuí a minha vida inteira fica para o mútuo. É um sistema mutualista. Não tenho nada contra o sistema mutualista. Eu sou favorável também desse sistema. Mas cada um tem uma característica. No caso da RJ-Prev, a sua conta é individual. Toda a contribuição que você fez vai para o espólio e vai pagar para o seu filho de forma à vista. Ele vai receber todo aquele ativo, a sua contribuição, mais a parte patronal e mais a rentabilidade, ele vai receber aquilo tudo. 25, 30, 40 anos, eu não tenho filho, tenho pai e mãe. Os pais vão receber, se eles não forem independentes de imposto de renda e forem habilitados como pensionista, ele vai receber normalmente, porque esse ativo é seu. No Rio Previdência, eu sempre falo isso. Se eu um dia saísse do Estado, eu vou lá no Rio Previdência, vou bater na porta, ela fala o seguinte, eu estou saindo do Estado e o que eu tenho de direito? Eles vão te dar um papel chamado CTC, né? Certidão de Tempo de Contribuição, você vai levar esse papel e vai averbar onde você for, pelo tempo de contribuição. Se for limitado ao teto do INSS, você vai... Na verdade, você ganhou a vida inteira acima do teto, se você for para iniciativa privada, os teus proventos vão estar limitados. No caso da RJ-Prev, da Previdência Complementar, não. Tudo aquilo que você contribuiu, tudo aquele ativo, mais a rentabilidade, mais a parte patronal, você leva para onde você quiser. Você pode levar até para um banco, se você quiser levar, ou para onde você estiver indo. Ok? Sou servidor público antes da implementação do regime de previdência complementar, ou seja, 4 de novembro de 2013. Posso fazer parte da RJ-Prev? Resposta é sim. Eu já falei isso, eu sou um exemplo. Eu posso contribuir, as minhas aposentadorias e pensões não estão limitadas, perdão, ao teto, estão vinculadas às minhas regras de aposentadoria, no meu caso é média, eu entrei depois da emenda 41, mas eu posso ter um benefício adicional, pago pela RJ-Prev, com as contribuições que eu estou vertendo. No caso da minha aposentadoria, tem a possibilidade de eu resgatar 25% de saldo à vista, eu posso resgatar todo aquele valor da rentabilidade e mais a minha contribuição à vista, fazer meu fundo de garantia, né, que a gente não tem, e o resto eu posso receber como renda. E mais, pagamento menor de tributo, nós vamos ver isso mais à frente, e regras de aposentadorias inalteradas. Fiz uma lâmina específica aqui, um ponto que está muito em discussão, que é o benefício especial. Não sei se quem está nos ouvindo aí já prestou atenção, já ouviu esse nome, benefício especial, migração de regimes. Então, eu trouxe um apanhado aqui, como eu falei, essa lâmina essa apresentação vai ficar com vocês, disponível. Então, a União, Minas Gerais e Ceará
fizeram essa abertura de migração. O que seria essa migração? No caso do Rio de Janeiro, quem tomou posse no serviço público antes de 4 de setembro de 2013, data de implantação da Previdência Complementar, migrar, quem tomou posse antes, migrar para o regime de Previdência Complementar, o novo regime. O que significa isso? Automaticamente, quando eu migro, a minha base de cálculo para a contribuição para o Rio Previdência, ele sai de 14% sobre o total da remuneração e vai para o teto do regime geral. Então, em vez de eu pagar 14% sobre o total da minha remuneração, começo a pagar 14 sobre 7.500. Então, há uma diferença de regra de base de cálculo. Aí você fala, tá bom, Alan, ok, mas eu só vou começar a pagar 7.500. O que acontece com o meu benefício? Também vai ficar limitado aos R$ 7.500. Eu não pago mais 14 sobre tudo, pago sobre esse valor e fica limitado aos 7.500. Tá bom, mas eu contribuí 10 anos, 15 anos, 20 anos sobre os valores superiores ao teto do regime geral. Você está querendo agora que eu migre e receba só o teto do regime geral e o período todo que eu paguei sobre o total da minha remuneração. E aí entra o nome benefício especial. É uma indenização. A União fez um cálculo, não vou entrar muito no mérito aqui como é que é o cálculo da União, só vou dizer que ela falou o seguinte, o período que você pagou aqui, eu vou te dar um benefício proporcional, esse período que você pagou, que a gente chama de saldamento, e lá na frente, quando você se aposentar, você vai receber o teto do regime geral, mais esse benefício proporcional e mais a FUNPRESP, que no caso lá a União é a FUNPRESP. Quem copiou? Minas Gerais e Ceará. Rio Grande do Sul ficou um processo meio híbrido, não vou nem entrar no mérito, mas Alagoas, Paraná, Rondônia, Santa Catarina, já fez um modelo diferente. Ele fez o seguinte, cada um com o seu cálculo de regra, mas, em vez da União lá, ou do Estado, pagar lá na frente esse provento, esse modelo, esse suplemento de aposentadoria, ou seja, essa compensação, essa indenização proporcional, no momento que a pessoa migra, ela faz essa situação, começa a contribuir sobre o teto do regime geral, os 7.500 para o regime próprio, e depois 8,5% para a Previdência Complementar, e todo esse período que ela pagou acima do teto é feita uma indenização na conta previdenciária, na Previdência Complementar da pessoa. Não sei se vocês entenderam, ou seja, vou dar um exemplo, lá 15 anos de serviço público, quero migrar. A partir do momento que eu falei que quero migrar, minha base de cálculo para o Rio Previdência muda para 7.500. Previdência Complementar, 8,5% sobre o que excede da minha remuneração, quer dizer, do teto do regime geral até a minha remuneração. E todo o período que eu calculo que eu contribuí acima do teto, sei lá, com esses 15 anos, vou trazer a valor presente essas contribuições, e eles vão pegar esse aporte e colocar na minha conta previdenciária na Previdência Complementar. Esse modelo é Alagoas, Paraná, Rondônia e Santa Catarina. Bahia, Distrito Federal e o Rio de Janeiro abriram uma janela de migração, mas sem indenização, sem benefício especial. Bahia, DF e Rio de Janeiro, zero migração, porque a conta é exatamente, poxa, eu vou migrar e vou abrir mão de tudo que eu fiz no passado. Tinha gente até pedindo, algumas pessoas até pedindo, abre a janela que eu migro, até por causa dessa mudança de base de cálculo. Principalmente os mais novos, né? Mas como a gente já tem 10 anos aí de Previdência Complementar, esse tempo meio que já passou, né? Agora as pessoas já têm 10 anos de contribuição. Então, com certeza, a discussão é o benefício especial. Eu trouxe essa lâmina porque é a discussão país, tá? A gente vai ver isso o tempo todo, só para vocês terem uma ideia, a União está na 5ª janela de abertura, migraram muitas pessoas, e é para a gente entender como funciona. Depois a gente pode, no caso, se o Estado está em estudo, vier abrir, a gente ainda não sabe se vai ser o modelo da União ou o modelo de indenização direta nas contas previdenciárias, a gente vai ter que fazer um roadshow exatamente explicando todo esse processo, como vai ser. E lógico que o sistema sempre vai ser facultativo. Migra quem quer. Quem não migrar, continua no mesmo modelo. Ok? Educação previdenciária, como escolher o seu plano de previdência complementar. Essa lâmina é interessante que a gente trouxe alguma desmistificação da previdência complementar. Investimento não vai ter retorno, tem come cotas e tal. A previdência complementar, por não ter fins lucrativos, a gente não tem come cotas. A taxa de administração não é cobrada sobre as reservas constituídas, ou seja, não tem aquele come cotas mensal ou anual na sua previdência, na sua conta previdenciária. Você pode fazer portabilidade, como eu falei, de todo aquele ativo que você adquiriu, da parte patronal rentabilidade, para uma outra instituição, sem pagamento de tributos. Contribuição paritária, investimento com rentabilidade, vou mostrar para vocês a nossa rentabilidade. Não há cobrança de come-code, já falei isso. Há incentivos fiscais,
e também existe no caso de proteção de morte e invalidez. Como fazer isso? Quanto eu posso investir? Você vai escolher um percentual do seu salário. Os servidores que tomaram posse depois de 4 de setembro de 2013, tem 5 alíquotas que têm coparticipação, 4 alíquotas, perdão, que têm coparticipação. Ele pode escolher 5,5, 6,5, 7,5 e 8,5. Majoritariamente, todos escolhem 8,5, porque 8,5 tem o 8,5 patronal também, aquele que tomou posse depois de 4 de setembro de 2013. Os servidores que são anteriores ou que ganham abaixo do teto, aí você tem uma alíquota que você pode escolher 2, 2,5, 3, você vai escolhendo em função da sua remuneração e vai ser abatido diretamente da sua folha, abate do tributo mensal, ou da base de cálculo mensal, e vai para a sua conta previdenciária também. Esse ponto aqui, eu coloquei alguns pontos aqui de educação previdenciária que vai ajudar a vida de vocês também, não só na RJ-Prev, mas no todo. Existem 2 tabelas que são muito importantes de regime de tributação. A tabela progressiva, é importante que vocês lembrem disso, progressiva. Progressiva em quê? Quanto mais eu ganhar, maior a minha remuneração, maior a minha alíquota. Então, quanto maior for a remuneração progressiva, maior vai ser a alíquota. Essa é a nossa tabela do regime próprio, é a nossa tabela de provento de aposentadorias pago pelo Rio Previdência, e é o que a gente paga hoje em folha de pagamento como ativo também. Vai fazer a conta, base de cálculo, 27,5, né? Quem ganhar acima de 4.600 vai ter a dedução lá, ou seja, vai fazer essa conta, vai fazer o abatimento, vai pagar 27,5, você vai ver lá no seu contra-cheque, base de cálculo de imposto de renda e o valor que você tributa. Então, é a nossa tabela padrão. Na Previdência Complementar, isso é importante, existe uma tabela chamada regressiva. Você pode optar pela progressiva? Pode. Mas também existe uma tabela regressiva. Nome, regressiva em quê? No tempo. Quanto mais tempo eu tiver, deixar esse dinheiro investido, ou seja, superior a 10 anos, eu saio de uma alíquota de 27,5 e vou para uma alíquota de 10. Se eu deixar entre 8 e 10 anos, 15%, e assim sucessivamente. Quem deixar até 2 anos, ou até 4 anos, acaba pagando mais. O objetivo é deixar esse dinheiro investido para você poder utilizar dessa tabela da melhor forma possível da dedução fiscal. Falando em Previdência, 10 anos é pouquíssimo tempo. Então, eu faço exatamente visando essa tabela de tributação. Eu faço a minha contribuição mensal, abato 27,5 do imposto de renda e vou deixar ela investida 10 anos e quando lá na frente eu vou receber, eu vou pagar só 10%. Então, eu estou trabalhando só financeiramente com dinheiro tributado. Ou seja, eu estou fazendo, lógico que ainda fora isso, tem investimento, tem toda a rentabilidade, mas eu estou trabalhando diretamente com esse benefício fiscal. Contribuição patronal e dedução fiscal. Impacto nas reservas previdenciárias. Acho bem interessante esse contra-cheque aqui, é lógico que é um contra-cheque virtual, para a gente entender. Peguei uma pessoa com uma remuneração de 16 mil, tá? Contra-cheque sem RJ-Prev e contra-cheque com RJ-Prev. Se a gente olhar o contra-cheque do lado esquerdo e olhar imposto de renda e ali base de cálculo, base de R, isso aqui é uma coisa, um contra-cheque real, tá? Só botei 16 mil para uma situação, uma remuneração, mas podia ser 10, podia ser 20, podia ser, mais para a gente proporcionalizar. Mas é importante sinalizar o seguinte aqui, nesse contra-cheque sem RJ-Prev, quem tomou posse depois de 4 de setembro de 2013, tá? Só para deixar claro. A gente poderia ter feito um aqui, quem tomou posse antes. O impacto é bem similar. Mas vamos lá. O regime próprio, essa pessoa vai estar contribuindo com 1.051, por quê? É 14% sobre os 7.507, lembra? Eu falei que o teto 7.507. Ele vai pagar R$1.000 de contribuição previdenciária, para o Rio Previdência, e a alíquota é de 8,5%, ele vai fazer, no caso do contra-cheque de lá, uma contribuição de 721, mas vamos focar nesse aqui. Então, é feito um cálculo do abatimento do imposto de renda, a base de cálculo do IR é 14.948, e ele paga um tributo de R$ 241,60. A mesma pessoa, com o RJ-Prev, a contribuição para o Rio Previdência não muda, tá? A contribuição para a RJ-Prev é R$ 721, mais uma vez, 8,5 sobre o que ultrapassa entre os ganhos e a base do Rio Previdência. Então, ela vai pagar R$ 3.043 de tributação. Houve essa redução. Então, o que eu acho interessante nesse processo é que, na verdade,
apesar de eu descontar R$ 721,86, como eu tenho uma redução de imposto de renda de R$ 198,51, eu só faço uma contribuição efetiva de 523. Ou seja, eu desconto 721, só que como eu já faço a dedução na folha do imposto de renda, eu só pago 523. Já de cara, eu já estou tendo um ganho aí nesse exemplo em tela de R$ 198,51. Ok? Só que o patrocinado, ele faz um desconto de R$ 721,86, ele tem essa dedução fiscal aqui que eu mostrei, e ainda recebe R$ 721,86 do patrocinador, no caso aqui do Ministério Público. Ou seja, ele faz uma contribuição que vai para a conta dele de R$ 1.443, mais, vamos botar entre aspas, né, que não é mais, ele recebe isso, mas isso aqui, em vez dele pagar isso, como ele paga menos tributo, ele ainda teria esse R$ 198,51. Eu, como matemático, e fico assim, caramba, isso aí é o melhor dos mundos, né? Eu já saio 100% de rentabilidade, pago menos tributo. Então, o que eu digo é o seguinte, gente, qualquer empresa pública, qualquer empresa privada, previdência complementar, porque as pessoas são tetadas até o teto, eles contribuem para o INSS, 7.500. Previdência é benefício de RH, é área de RH, como plano de saúde. Poxa, caramba, eu tenho previdência complementar? Todo mundo, isso é um alfa. Eu já trabalhei em iniciativa privada, tem previdência complementar? Excelente. Como a gente tinha essa premissa dentro da nossa cabeça, integralidade, paridade, isso acabou. Só para quem já tinha tomado posse. O novo é limitado a 7.500. Então, utilizando mais todo esse arcabouço que eu estou mostrando aqui de benefício, quem tomou posse a partir de 4 de setembro de 2013, eu falo isso, gente, é excepcional você fazer parte da Previdência Complementar. Não estou falando da RJ Prev, não sou servidor de carreira, não ganho um centavo, sabe, a mais, a minha remuneração está dada. Mas, assim, eu fico preocupado dos servidores que tomaram posse e não fizeram adesão. Vai estar perdendo. Eu vou mostrar um outro slide aqui agora. Esse slide aqui é muito impactante. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei a pessoa que não aderiu. Ela não quis aderir. Eu peguei, no tempo, matematicamente e atuarialmente, a parte patronal, os R$ 721,86, mais os R$ 198,51 do imposto de renda, e projetei no tempo quanto essa pessoa deixaria de ganhar se ela não fizer adesão. Não estou nem entrando na parte dela, tá? Só peguei a parte da dedução tributária mais a coparticipação patronal. E nem coloquei rentabilidade, só coloquei um crescimento de 4% real. Essa mesma pessoa, com 16 anos, perdão, 16 mil reais, um ano que ela deixou de fazer isso, eu não quis aderir, ela perdeu R$ 11.964. 5 anos, 64.800. 10 anos, 143 mil. 35 anos, 881 mil reais. Não estou falando que ali tem a parte dele ainda tem a parte que ele contribuiu. Ou seja, e não tem volta. A natureza da previdência complementar dos servidores públicos, país, por força constitucional, é de contribuição definida. Então, a minha decisão hoje não tem período regresso. Eu não posso fazer pagamento passado. Eu posso contribuir de forma isolada, mas o patrocinador não vai colocar com a participação. Então, quanto mais tempo eu demoro para fazer essa adesão, mais tempo eu estou perdendo. Quer dizer, com certeza eu estou perdendo mais ativo aqui financeiro. Eu achei esse número, esse slide, bem elucidativo assim, para a gente entender o participante patrocinado, o que ele está abrindo mão. Tá? Aqui eu trouxe rapidamente a rentabilidade da entidade, desde que ela tem, comparado com nasceu, né, desde com os principais índices. A gente bateu aí, tem uma rentabilidade acumulada de 161%, 121% do CDI, 194% do Ibovespa, 205% do IPCA e 216% da poupança. Então, assim, tudo isso que eu falei, eu não levei em consideração naquele slide anterior, ainda tem a rentabilidade. Que isso é um divisor de águas, tem que comparar. Será que vale a pena colocar, principalmente quem é o facultativo? No meu caso, eu contribuo de forma isolada, eu não tenho a coparticipação patronal. Será que vale a pena colocar o recurso na RJ Prévia ou num banco? Vamos comparar rentabilidade, vamos comparar os benefícios. Isso é importantíssimo. Então, esse slide é importante também. Aqui, em relação... Só um pouquinho d'água aqui.
Vale a pena aderir? Então, muita coisa que eu já falei, não vou entrar nesse mérito. Já falei em relação aqui da saída, uma possível saída do Estado, você portar esses seus ativos para qualquer local, todos aqueles valores que você adquiriu na sua conta individual. Lembrando que a minha conta não fala com a conta do Marcelo, da Alex. Cada um tem uma conta previdenciária individual, com as minhas rentabilidades, com as minhas cotas, igualzinho você olha no fundo de investimento. Tá? Então, possibilidade de escolha de perfis, isso aqui a gente está implantando, tá? Nos próximos meses. No caso de morte, eu já falei, os beneficiários, todos, independente da idade, ele recebe, você estabelece lá quais são os beneficiários, você vai receber aquele valor que você acumulou no período laborativo, né, na sua parte de contribuição. Inicialmente, os primeiros são os que são habilitados no Rio Previdência, mas se não tiver nenhum do Rio Previdência, você coloca, vai para onde os outros dependentes que você entender como pertinente. Tá? Vou avançar. Rapidamente, conhecendo a RJ-Prev, uma fundação pública de direito privado, entidade única de todos os poderes, né, do Estado, início de funcionamento 4 de setembro, já falamos isso várias vezes aqui, uma entidade multipatrocinada, multiplano e possibilidade de adesão de municípios. Esse ponto aqui é importantíssimo, que é a parte de governança. Nós temos uma conselheira aqui presente, na verdade 2, né? 3 presentes. Então, isso eu acho o máximo na entidade. Tá? Na parte de governança, a gente tem aqui um conselho deliberativo composto de 6 membros, onde 3 são eleitos diretamente entre os participantes da entidade, por voto direto, inclusive a Alexia, né, foi pelo processo de eleição. Quem pode votar? Somente aqueles que fazem parte da Previdência Complementar. E 3 também são indicados pelos patrocinadores, do Ministério Público indica, Tribunal de Justiça, Poder Executivo, que também é muito importante nesse processo de gestão. Tá? Conselho Fiscal, a diferença é que são só 4 membros, mas também 2 são indicados pelos patrocinadores e 2 são eleitos. E a diretoria executiva, são 4 diretores, atualmente a gente só tem 3, eu acumulo a diretoria de Seguridade também, e a maioria, por estatuto, tem que ser participante da entidade. Tá? Então, basicamente, esse é um processo que eu acho muito importante. Eu trouxe aqui, né, a composição atual do nosso Conselho Deliberativo, a Alexia e a Mariana. A gente teve a honra, até recentemente, de ter a participação do doutor Eduardo, e agora está aguardando uma indicação do próprio... o Marcelo permanece, né, na parte suplente. E a gente tem a comissão, né, de acompanhamento das atividades, que está proporcionando essa palestra aqui, esse convite, de estar fazendo esse acompanhamento mais a miúde, uma proposta do doutor Eduardo, que eu creio que os outros poderes vão estar copiando, vão estar olhando isso como uma referência, porque é muito importante esse acompanhamento detalhado da entidade, independente dos conselheiros, mas uma outra participação, de olhando se as contribuições estão sendo vertidas corretamente, se a rentabilidade está sendo aplicada nas contribuições, será que os benefícios que estão no regulamento estão sendo aplicados para os participantes. Essa visão ela é muito importante dessa comissão também. Aqui são os nossos patrocinadores, a gente hoje também, fora os poderes, a gente tem 22 municípios, já que fizeram adesão à RJ-Prev. Lembrando que são planos segregados, os planos não se misturam, são CNPJs segregados, tá? A gente só faz a administração. Característica da RJ-Prev, né? Orçamento próprio, rentabilidades ativas, auditoria, independente disso, a gente ainda tem a Auditoria Geral do Estado. Os servidores, os participantes, eles fazem parte do Comitê Gestor, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Comitê de Investimento. Então, é só a fiscalização, Previc, Tribunal de Contas, Ministério Público, auditoria independente. Isso é só para a gente ver que eu falo que eu recebo auditoria o tempo todo, lá, o tempo todo. Auditado, que eu estou falando em aspas, né? Cada um faz a sua pertinência em função desse processo de fiscalização. Mas, ao tempo todo, eu acho muito importante para estar dando segurança à instituição. Então, com tudo que já vimos até aqui, ficou claro que, quanto mais se adia a contribuição para a Previdência Complementar, maior será a perda. De quê? Perda de benefícios fiscais, perda da contrapartida do Estado para aquelas pessoas que são patrocinadas, perda da rentabilidade, que você também não tem rentabilidade passada dali para frente, e benefícios previdenciários limitados a R$ 7.507,49. Isso para quem tomou posse no Estado do Rio
a partir de 4 de setembro de 2013. Eu ouvi algumas pessoas lá atrás que falavam assim, não, mas eu vou ficar aqui pouco tempo, eu sou concurseiro, eu vou para outro lugar. Amigo, contribui. Passou para outro concurso? Leva. Se você não fizer isso agora, sabe o que vai acontecer lá na frente? Vai começar do zero. Contribui, deixa o patrocinador contribuir para você e você leva isso tudo para onde você for. Você está jogando fora aquele ativo, naquele exemplo que eu dei anterior lá daquele crescimento. Então, é importante esse processo de educação previdenciária, financeira, e lembrando sempre, mudaram as regras. Mudaram as regras. Eu falo isso também até para os antigos. Invalidez permanente, mudou. Pensão, mudou. Será que vale a pena eu ter uma previdência complementar? Eu acho importante. E utilizar o benefício fiscal, eu faço a minha, mas cada um utiliza do critério, mas é importante esse processo de educação previdenciária. Todos os servidores do Estado do Rio de Janeiro podem aderir à RJ Prévio? Sim, já vimos isso, não vou entrar no mérito. Quem tomou posse antes, quem tomou posse depois, quem tomou posse depois de 4 de setembro e ganha abaixo do teto. A única diferença é quem tomou posse a partir de 4 de setembro de 2013 e ganha acima do teto tem coparticipação. O resto, todos podem fazer parte. Ao aderir à RJ Prévio, posso ter acesso aos seguintes benefícios. Aposentadoria programada, calculado em função do saldo acumulado da minha renda, ou seja, tudo aquilo que eu acumulei no momento da minha aposentadoria, eu vou falar o seguinte, Alan, você acumulou, sei lá, 1,5 milhão. Ok. Vou pegar e vou olhar para a sua expectativa de vida. Foi até uma pergunta que a gente estava conversando, eu e o Mauro estávamos falando sobre isso. Qual é a sua expectativa de vida? Minha expectativa de vida aos 60 anos vai ser viver mais 25, por exemplo. O denominador da minha equação vão ser 25 vezes 13, porque tem um 13º, né? 13 cotas. E aí esse valor vai ser dividido para pagamento desse meu benefício futuro. Tá? Coberturas adicionais de morte e invalidez com preços reduzidos. Isso aqui é muito importante. Você pode adquirir um seguro de morte, um seguro de validez dentro da RJ Prévio, de apólice coletiva. Faço questão. Muito, mas muito abaixo de qualquer instituição privada que você for. Mas muito abaixo. Porque aqui é uma apólice coletiva e é uma apólice feita por meio de licitação. E nossa seguradora terceirizada que trabalha diretamente é a Icatu, a maior seguradora privada do país. Então, é muito importante isso aqui. A maioria dos nossos servidores tem essa cobertura adicional, caso você queira contribuir, cara, é uma situação à parte. Contas individuais, já falei, acesso à remuneração, aos recursos acumulados em caso de perda de vínculo, portabilidade de resgate, também já conversei sobre isso. Resgate 25% à vista, daquilo que você adquiriu de reserva e mais rentabilidade. Economia fiscal e não existe déficit previdenciário, porque a conta é conta individual. Prometo que estou acabando. Serviços. O JPrev tem seu site, né? Lá você vai ter aquela pessoa que fizer parte, adesão à entidade, vai ter uma conta previdenciária individualizada, com login e senha, onde ela vai logar, lá na área do participante, vai ter acesso às rentabilidades, acesso às suas contribuições, às contribuições patronais, tem acesso aos extratos, tudo cotizado no dia que o recurso entra. Ele é comprado cota pelo valor do dia e todo o ativo ele é cotizado, então você tem uma quantidade de cotas, e quem majora é a cota, então você vai saber quanto você tem naquele dia. Tá? E no caso de uma portabilidade é simples, você leva tantas cotas para onde você quiser levar pela cota do dia, então pelo valor da cota do dia. Então, tudo é segregado dentro da entidade. Você vai ter lá o quadro de desempenho dos fundos. A adesão é simples, temos formulários no nosso site também. E obrigado a todos. Desculpa aí se passei do horário, mas de qualquer forma, estou aqui à disposição. Essa é uma ideia inicial para a gente estar conversando. Tem vários outros assuntos de perfis, de outras situações ligadas à educação financeira, simulações e tal, que eu não trouxe, até a gente pode deixar para uma situação futura, caso o Ministério Público tenha interesse, e a gente pode estar conversando mais, focando em algumas classes, algumas faixas salariais, em alguns pontos. Mas, tirando aquele slide que a gente colocou lá do contra-cheque, eu ia fazer um outro do facultativo, mas já dá para você potencializar ali em relação à dedução fiscal daquilo que você abate. O importante é você não ultrapassar os 12% da sua remuneração de contribuição previdência complementar, porque acima você não tem essa dedução. O limite é 12%, aí vale a pena, a gente pode também discutir no outro dia. Obrigado, agradeço o doutor Eduardo.
Obrigada ao Wallace, exposição inicial desse ciclo de eventos que estamos propondo fazer. Muito esclarecedor. E eu, por exemplo, que entrei no serviço público em 2006, penso que quero aderir ao RJPrev. Penso que é importante a adesão, uma entidade segura, né, com a rentabilidade interessante. Vejo aqui muitas perguntas no chat que o Mauro vai nos trazer. E é uma pergunta importante. Posso aderir, né, mesmo tendo entrado? Alguém perguntou? Pode sim. Eu mesma, depois dessa exposição, acho que é importante, um regime seguro e com uma rentabilidade interessante e destinado para nós, né, aqui no Estado. Então, não vou me alongar, que eu vou passar a palavra para o nosso mediador, diretor de Recursos Humanos, Mauro, para as perguntas aí que foram elaboradas. Bom dia a todos. Inicialmente, queria parabenizar aqui a iniciativa da comissão, na pessoa do Dr. Eduardo Lima Neto, né, que idealizou esse ciclo de encontros, né, para que a gente possa falar um pouco sobre Previdência. Previdência é um assunto que ninguém gosta muito de tratar, né, a gente sempre vai deixando para depois, e Previdência, ela visa o futuro. Normalmente, a gente deixa para cuidar da Previdência do futuro e já chegou. Já estou muito presente, como ela foi explicar. Então, essa visão deve mudar. É fortemente recomendável que nós mudemos essa visão, né? Essa cultura, na verdade, que nós temos muito no nosso país, e passamos a pensar na Previdência desde sempre, né? Pensar na Previdência para os nossos filhos, né? Desde a mais tenra idade, e quando entramos no mercado de trabalho, desde o início pensar como será o nosso futuro, o que nós queremos para o nosso futuro. Essa é a ideia de Previdência, né? E o Alan colocou com muita propriedade, né, tem muito conhecimento no assunto, muita experiência, né, ajudou o Estado do Rio a entrar nessa nova fase, né, que é a fase da Previdência Complementar. Né, como ele mesmo disse, 10 anos em Previdência é nada, né, e nós estamos agora, em setembro, completando 10 anos, né, em que começaram a ser começou a ser implementado o plano de benefícios do RJPrev. E aí houve um corte, uma cisão no sistema de previdência do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós não temos outra opção. Nós não tem outra saída. Vamos fugir para onde? Não tem para onde fugir. Todo mundo tem que pensar nisso, todo mundo tem que passar a pensar no seu futuro. E aqui no Ministério Público nós temos, né, toda a condição de fazer isso. Né? A casa e a estrutura da casa nos possibilita a nos dar um conforto para poder trabalhar e pensar nesse sentido. Né? E aqui acompanhando a palestra do Alan, também acompanhando um pouco o chat, queria fazer um agradecimento especial ao Dr. Pedro Paulo Marinho de Barros, né, especialista na matéria também, conselheiro do Rio Previdência e que já veio respondendo algumas das perguntas, né, ao longo da palestra. Algumas perguntas surgiram, ele já foi, né, se adiantando e respondendo algumas perguntas. Então, vai aqui o nosso agradecimento ao Dr. Pedro Paulo. Mas tem algumas questões, Alan, que você colocou que muito interessante, sobre a acumulação de benefícios. E aí veio aqui um questionamento sobre a acumulação, né, de benefício do servidor efetivo com MEI, que é regime geral. Né? Então, a questão é, pode acumular? Não pode acumular? Como é que seria essa regra? Lembrando sempre que o MEI, né, ele tem uma contribuição específica, subsidiada pelo governo,
e ele não admite a aposentadoria por tempo de contribuição. O MEI ele tem uma aposentadoria limitada, mas é sempre por idade, né? Mas a pergunta veio em relação à acumulação de benefícios entre o RPPS e o MEI. Obrigado. Oi. Alô. Obrigado pela pergunta. Não sei quem, mas de qualquer forma, ultrapassando a situação de servidor e ter empresa, vou ultrapassar essa situação, tá? Não vou, estou falando em relação a ter efetivamente a contribuição previdenciária. Não existe problema nenhum de acumulação entre regime próprio e INSS. Porque a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem 3 pilares: previdência complementar, regime próprio, no caso do Rio de Janeiro, Rio Previdência, e INSS. A acumulação dos benefícios de proventos de aposentadoria, complementar nem se fala, né? Porque é totalmente privado, é segregado. Apesar de a gente ser uma fundação por direito privado, mas o recurso é individualizado. Falando de regime próprio INSS, existe essa acumulação, sem problema nenhum. Tá? O que acontece... existe essa possibilidade de acumulação, sem problema nenhum. Tá? O que eu disse na apresentação é o seguinte: pensão. Tá? A aposentadoria de servidor público pode ser acumulada aquelas que estão estabelecidas em lei, na Constituição. Professor, médico, aquilo que a gente já sabe, o cargo técnico, esse pode, e você vai ter 2 proventos de aposentadorias e 2 pensões, não tem problema nenhum. Salvo esse, aí seria a acumulação de um servidor público com INSS, com militar. Pode também. Aí, no caso, como MEI, também, sem problema nenhum. O que vai acontecer é o seguinte: no caso da pensão, aí sim, você vai ter que escolher o benefício maior valor, e os demais vão ter essa regra aí de decréscimo, uma escadinha decrescente. Ou seja, até 2 salários mínimos, estou resumindo, e o que ultrapassar isso é 10% do saldo remanescente. Então, é um valor bem baixo, dependendo da remuneração, reduz muito. Então, a acumulação, que ela não é proibida, ela pode, mas há uma redução no valor dos proventos de aposentadoria e na pensão, quando é aposentadoria e pensão. No que tange a aposentadoria, você pode receber os proventos acumulados sem problema nenhum. Muita gente se aposenta no serviço público. Por exemplo, é uma conta minha, eu tenho muito tempo de iniciativa privada. Talvez valha a pena pegar uma aposentadoria do INSS e o resto na previdência, no regime próprio, e mais a previdência complementar. Então, cada um vai fazer a sua conta previdenciária. Um dia a gente pode tratar sobre isso, um assunto específico, aí vai ter que ter a culpa do Mauro, né, que é um especialista na área, e a gente falar sobre regime próprio e INSS e acumulação. Mas, respondendo, sim, pode se acumular e não há redução no valor de benefício. Extrapolando essa situação de servidor / empresa. Tá? Só isso. Bom, continuando aqui, né, nas perguntas que surgiram no chat, uma que já foi até respondida aqui pelo Pedro Paulo, né, acho que você chegou a colocar também. O RJ-Prev, ele abrange somente servidores efetivos, né? Servidores ocupantes exclusivos de cargo e comissão, eles não têm ainda a possibilidade de entrar no RJ-Prev, fazer parte da Previdência Complementar, né? Então, isso aqui é só para deixar claro que foi respondido já pelo chat, mas a gente pode acrescentar esse ponto para todo mundo. Só uma colocação que é extremamente importante. Uma outra coisa que a gente tem, até o doutor Eduardo, a gente tinha conversado com o doutor Eduardo também, dentro dessas propostas de fomento da Previdência, tem um projeto de lei que a gente está trabalhando na possibilidade de um cargo em comissão, somente cargo em comissão, não um servidor de cargo efetivo, também fazer parte da Previdência Complementar. Tá? Alguns outros entes da federação já têm esse modelo e a gente está também querendo aderir para a RJ-Prev. Outra situação seria o dependente. Tá? Você fazer uma contribuição para um dependente seu e você abater do imposto de renda, que quando você colocar ele como dependente, a contribuição previdenciária também se reduz, a base de cálculo para os filhos, para as pessoas que são dependentes do imposto de renda. Esse é um outro ponto que a gente está querendo aderir. E falando do cargo em comissão agora para servidor. Quem é servidor e tem cargo em comissão. Isso é uma coisa muito importante. Podia estar até na lâmina ali. O servidor, a lei
ela fala o seguinte, vamos dar um exemplo, uma pessoa que ganha abaixo do teto do regime geral, servidor de cargo efetivo, ganha abaixo, e recebe uma comissão. E essa comissão, mais o cargo efetivo, ultrapassa o teto. Essa parte que ultrapassa, ela tem direito à previdência complementar e coparticipação. Tá? Isso é importante. Servidor que ganha abaixo, acontece muito no Estado. Ele ultrapassou com o cargo e comissão, porque está na lei, ela incide a base de cálculo. Esse valor que excedeu, ela constitui previdência complementar, falando de cargo efetivo. E mais uma coisa, a gente também está num projeto de mudança de regulamento, tá? Está numa proposta, a legislação federal saiu agora, essa possibilidade, de o servidor, durante o período laborativo, durante a sua fase de contribuição, principalmente, estou dando um exemplo, aqueles que ganham cargo e comissão, poder receber um benefício temporário. Exemplo, o Alan, cargo e comissão, contribuo para a Previdência Complementar com a minha contribuição isolada, não a parte patronal, a minha contribuição. E perco cargo e comissão. Poxa, eu estou acostumado a receber aquela renda, vou na RJ-Pre e falo assim, olha só, tem como receber parte desse meu benefício aí mensalmente até eu adquirir um outro cargo em comissão, ou o tempo que eu achar pertinente? Sim. Volto a repetir, isso é um projeto que a gente está trabalhando, a legislação não permitia, e a gente está fazendo. Isso é muito importante, que às vezes a pessoa perde aquele cargo e quer aquele ativo que ela está adquirindo e está utilizando os benefícios fiscais, poder fazer também. É um estudo que a gente está trabalhando, a legislação, como eu falei, não permitia, agora permite, e a gente vai estar implementando isso. Obrigado. Seguindo aqui com as dúvidas, uma questão que foi colocada é sobre a contribuição patronal, né? Ou seja, o investimento, o aporte do empregador, né, na Previdência Complementar. Esse aporte ele só acontece, né, quando o participante é um participante obrigatório. Quem é um participante obrigatório? É aquela pessoa que tem remuneração acima, né, do teto do benefício do RGPS, que hoje é R$ 7.500. Quem recebe menos do que isso, a sua participação no RJ-Prev é facultativa, e por essa razão o empregador não tem o aporte do empregador. Agora, fica também a dúvida aquele servidor que ganha menos do que o teto e fala, bom, quando eu ultrapassar esse limite, né, eu tenho que ir lá fazer opção? Não, não há necessidade. Automaticamente, quando é identificado que a pessoa ultrapassou, né, o limite de 7.500, essa pessoa já entra automaticamente, né, no RJ-Prev e é feita tanto quer dizer, ela vai fazer a escolha do percentual e o empregador, no caso o Ministério Público, ele vai fazer o aporte no valor equivalente. Uma outra pergunta que chegou aqui, Alan, sobre taxa de carregamento, que eu acho que você não colocou aí. E a taxa de carregamento, eu acrescentaria uma outra coisa que eu acho que é bem interessante para você fazer uma comparação sobre taxa de administração, que são dois fatores na previdência privada, na previdência complementar, que a gente sempre deve levar em consideração quando vai fazer a opção, quando vai buscar numa seguradora, num banco, né, ou mesmo numa entidade fechada de previdência, quando a gente vai buscar para participar, dois fatores que influem diretamente na rentabilidade do seu ativo, na rentabilidade daquilo que você está deixando mensalmente na entidade de previdência. É a taxa de carregamento, que ela vai explicar um pouquinho mais, e a taxa de administração, né, que são dois fatores que podem aumentar a rentabilidade ou diminuir a rentabilidade, dependendo, né, de como é administrada essa entidade de previdência. Excelente pergunta também. Vamos falar, eu não trouxe, eu tenho uma apresentação específica, eu também dou aula na COP em relação à Previdência Complementar, e eu tenho um curso de gestão previdenciária lá. E tem uma aula específica sobre taxa de carregamento, taxa de administração. É muito importante isso mesmo, como o Mauro colocou muito bem, em relação às projeções futuras. Muitas pessoas ficam impactadas com a taxa de carregamento alta. Ela acha que a taxa de carregamento alta no início, ela impacta mais do que uma taxa de administração. Vou dar um exemplo para vocês. Uma taxa de carregamento... primeiro, antes, o que é carregamento e o que é administração? Acho que isso é mais importante. Vocês entenderem. Carregamento, no momento que eu faço a contribuição, já é sacado essa taxa da sua contribuição. Exemplo, quem faz uma contribuição de R$100, se a taxa de carregamento é R$5, 5%, perdão, ela faz
contribui R$ 5,00 para a administração e R$ 95 vai para a sua conta previdenciária. O nome disso é taxa de carregamento. A taxa de administração é diferente, é que as pessoas estão mais acostumadas. Ela incide sobre o saldo. É um percentual incidente sobre o saldo. Ele pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser anual. Só para vocês terem uma ideia, uma taxa de carregamento de 7%, que seria desses R$ 100, tirar R$ 7,00, equivale a 0,5% de administração, ano. No tempo, estou falando isso no tempo. Tá? Poxa, como é que 0,5% vai dar 7%? Porque quando você pega o saldo crescente da sua conta previdenciária e quando você tiver R$ 1 milhão, por exemplo, 1 milhão, é comum você ter. O exemplo que eu dei ali só de perda foi 800 mil, fora a sua contribuição. Um salário de 16 mil. Se você tiver um salário de 30, ou um salário de 20, o salário de... Cada um vai potencializando em função da sua reserva. Imagina você com uma reserva de 1 milhão e você paga 0,6, o valor que é. Então, é importante isso no cálculo. A gente não cobra taxa de administração. A gente acha que a taxa de administração ela é muito mais agressiva, né? Assim, não estou falando contra quem cobra, mas normalmente, se você for num banco, numa seguradora, eles cobram carregamento e administração. Ou então fala assim, não, a gente não cobra carregamento, é só cobra 1% de administração. Então, tem que tomar muito cuidado nesse comparativo. Eu faço, como eu falo, a minha previdência complementar, porque eu faço esse comparativo, né? Eu não estou aqui vendendo a RJ-Prev. É importante que a gente entenda e sempre faça a comparação. Sempre falo isso. E tem pessoas que vêm até mim e assim, eu gostaria de ter previdência. Aí eu falo, olha só, se você iria para o Tesouro Direto, até pelo teu tempo de diferimento, entende? Ou por algum tipo de investimento que seja mais aderente à idade da pessoa. Voltando, não cobramos taxa de administração, só tem taxa de administração quem traz recurso exportado, e a nossa taxa é 0,6 ao ano. Tá? Ou seja, muita gente recebe muita portabilidade, muito de comparativos de outras instituições, de próprio banco, as pessoas fazem a contribuição e trazem para a RJ-Prev. E aí sim, esse valor que a gente recebe, a gente não cobra carregamento, seria muito injusto o cara pagar, sei lá, 7%, 5% de taxa de carregamento e ele só paga a administração. Aí, nesse caso, em tela, vale mais a pena para a pessoa só pagar a administração, porque seria um valor muito elevado para trazer o recurso. Mas na contribuição normal mensal, com certeza, o carregamento ele é muito melhor do que a taxa de administração. Tá? Então, resumindo, a RJ-Prev cobra a taxa de carregamento e não cobra a taxa de administração, somente para recursos exportados. Então, a sua contribuição que você faz mensal, mais a contribuição patronal, tá? Ela recebe essa taxa de carregamento e o restante, né, o que sobra, vai para a sua conta previdenciária para você constituir a sua reserva. E depois disso não mexe mais naquele recurso, fica ali só rentabilizando. Tá? Em relação a valores, hoje a taxa de carregamento do plano do participante patrocinado é 7% e do participante patrocinado é 5%. Perdão, facultativo é 5%. Facultativo 5%, patrocinado 7%. E o que está sendo feito? Nos próximos anos, né, a gente está fazendo um estudo que quem tiver mais tempo no plano vai pagar menos carregamento. Ou seja, como a gente falou que não tem fins lucrativos a instituição, não tem sentido sobrar recurso na receita administrativa. O que a gente recebe, a gente efetivamente utiliza para a cobertura das despesas administrativas. A gente está nesse ponto de equilíbrio, lembrando que nós tínhamos poucos servidores no início, então a gente não recebe dinheiro do Estado, a gente vive com essas taxas de administração e carregamento, no caso 99% é carregamento, no caso da RJ-Prev. Então, esse ativo, ele cobra, nesse momento que a gente chegou ao ponto de equilíbrio, agora a gente está fazendo estudo para redução de taxa de carregamento. Lembrando, mais uma vez, que o objetivo, não posso ter dinheiro parado lá, entendeu? Vou ter dinheiro administrativo aqui, não é objetivo inchar a instituição, porque a gente tem, como eu falei, eu acumulei diretoria de investimento, de seguridade, administração do tempo aí, transitando, né? E hoje a gente tem os diretores respectivos, né? Mas é importante esse amadurecimento institucional e hoje a gente tem tudo informatizado dentro da entidade. Cada contribuição que entra do servidor, o patronal tem que colocar até 5 dias. Se ele ultrapassar os 5 dias da data de entrada do servidor, ele vai ter que pagar a rentabilidade dos investimentos mais uma multa do que ficou excedente. O Ministério Público sempre depositou no mesmo dia os dois, nunca tivemos problema nenhum. Na verdade, no Estado, só
lá atrás, na época do que a gente teve alguns atrasos, e também foram pagas as rentabilidades, estou falando no executivo, mas assim, nunca tive um problema em relação a esse ponto. Então, é bem interessante essa situação e você tem a garantia e o mais. Eu falo isso muito importante. Eu falo isso também para o Rio Previdência, mas as pessoas só vão procurar o Rio Previdência quando vão se aposentar. Tirando, né, o doutor Pedro, o Mauro, que fazem parte do conselho, estão lá o tempo todo brigando pela gente. Mas, normalmente, os servidores só vai no Rio Previdência no final, porque benefício referido, minha aposentadoria está garantida. Lembrando que lá tem ativos, estão sendo investidos, tem que ser acompanhado da miúde também. Mas na RJ Prev tem uma particularidade. Você entra no seu... Igual você entra na sua conta corrente, deixa eu ver se meu dinheiro entrou. Deixa eu ver se rentabilizou. Ué, por que está com esse valor aqui? Então você acompanha. Eu estimulo todo mundo a entrar, se possível, diariamente na sua conta previdenciária para acompanhar. Então eu falo, você é o próprio fiscal do teu modelo. Tá? Obrigado, já me alonguei aqui. Não, mas esse problema da taxa de carregamento da administração ela é bem importante. E as pessoas confundem muito, né? Porque a taxa de carregamento ela parece uma penalidade, né? Você vai, coloca R$100, você vê, mas só entraram ali 93, né? R$7 ficaram para o RJPrev. A diferença da taxa de administração é que ela ficou ali. A administração ela vai acompanhar pelos 30, 40 anos que o seu recurso ficar investido, aquela parte vai estar sendo, né, migrada para o gestor. Né? Quando a taxa de administração é zero, você paga na entrada e depois toda a rentabilidade é sua. Né? No longo prazo, né, a taxa de administração zero ela é menos, ela penaliza menos do que ter uma taxa de carregamento. E com certeza o RJPrev vai trabalhar para diminuir esse percentual. É bem interessante para todo mundo. Eu acho que você vai responder uma outra pergunta que chegou aqui sobre se a coparticipação do MP é automática. Ele é automática e está em dia. Né? Todo participante ele pode acompanhar, né, através do seu extrato, né, não só a contribuição do participante, como também o aporte do patrocinador, que no caso é o Ministério Público. E uma outra questão que eu acho que você abordou, mas veio uma pergunta quanto a pessoa que não tem independente direto, né, não é casado, não tem filhos, e queria deixar para, de repente, ver se uma sobrinha, um afilhado. Como é que o RJPrev trabalha isso? Falou. Mais uma vez, obrigado pelas perguntas. Em relação aos dependentes, como funciona o plano do Estado, a RJPrev, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o rol de habilitáveis dentro do Rio Previdência. Tá? Então, filhos menores, cônjuges, companheiras, né? Mães e pais dependentes econômicos, não tendo nenhum tipo de... Dentro do Rio Previdência, acabou. Se você não tem esse rol estabelecido lá, o teu ativo, aquilo que eu falei, toda a sua contribuição vertida, nesse período todo, esquece, vai parar ali em você. Tá? Trabalhei a vida inteira, contribuí, sei lá, 40 anos, me aposentei 3 anos depois, eu morri, por exemplo. Vamos falar de outra pessoa, né? Outra pessoa morreu. E aí? Não tenho nenhum dependente. O que eu faço? Ok, obrigado aí, você vai ajudar o equilíbrio financeiro atuarial do Rio Previdência. Porque no próximo cálculo atuarial, você saiu, aquele ativo teu ficou lá, vai pagar a aposentadoria e pensão de quem já está lá. Isso é uma outra discussão, né? Mas é assim que funciona. RJPrev, 63, não tenho ninguém respondendo diretamente a pergunta. Todo aquele ativo financeiro que eu adquiri ali, não tem nenhum dependente, ele vai para o seu espólio. Então, quem estiver habilitado no espólio, filho maior, sobrinha, quem for, qualquer herdeiro vai receber todo aquele montante que você contribuiu, que o patrocinador contribuiu e mais a rentabilidade. Se você tiver portabilidades, ou que seja, todo esse valor vai à vista para a pessoa. Tá? Aquilo que você acabou de ver no seu saldo lá, previdenciário, aquele valor lá anteriormente, ele vai todinho para os seus beneficiários. Isso vale tanto para os dependentes, caso tenham, aí sim, em forma de renda, de complementação de renda, isso é importante também. A pensão, gente, a gente às vezes esquece disso, tá? O novo, independente da remuneração, a pensão também está limitada a R$ 7.500, tá? Ou seja, a remuneração, estou falando, me aposentei,
faleci, se eu não tiver previdência complementar, quem tomou posse a partir de 4 de setembro de 2013, o benefício de pensão está limitado aos 7.500. Tá? Então, quem vai pagar a complementação para o pensionista? Aí eu estou falando também dos dependentes. Previdência complementar. Ok? Então, não é só uma questão em vida, que também tem os seguros, né? Outra coisa, morte e invalidez em vida, R$ 7.500. Nós vimos isso na apresentação. Quem vai complementar? É a RJ-Prev. Na sua contribuição que você faz mensal, um pedacinho dela vai para a cobertura de morte. Você já tem um seguro embutido ali de morte e invalidez para a cobertura. Como é que funciona esse seguro? Ele é a quantidade de parcelas futuras que você poderia contribuir se chegasse até a elegibilidade em valor presente, quer dizer, trazendo não traz a valor presente, mas esse valor efetivo na sua conta previdenciária presente. Exemplo, se faltassem 10 anos para me aposentar ainda, vezes 13, 130 contribuições minha e da parte patronal, que entraria na minha conta, é colocada à vista na sua conta previdenciária, para o seu pensionista ou, no caso de uma invalidez, para eu complementar a minha renda de aposentadoria. Então, a previdência complementar, ela não é só essa análise, só, vou fazer... Todos os benefícios hoje, o Mauro colocou muito bem aqui, estão limitados ao teto. Estou falando dos novos, né? Quem tomou posse a partir de 4 de setembro. Aquele que quiser fazer de forma isolada, como eu falei, também vai. Esse mesmo rol que eu estou falando aqui, esses mesmos distribuição de renda também vale. Eu vou pegar e vou mandar para o meu cônjuge, vale a mesma coisa. As contas são individualizadas. Na verdade, previdência e seguro caminham junto. Perfeito. Então, assim, nós temos até algumas situações das pessoas perguntando: eu tenho integralidade e paridade, eu posso fazer uma previdência complementar? A resposta é positiva: sim, pode, deve. E não muda. Né? Não muda. Por quê? Porque para aquela pessoa que entrou depois de setembro de 2013 no serviço público, a participação na previdência complementar é previdência. Para aquela pessoa que entrou antes, independente se ela tenha só integralidade ou se tem integralidade e paridade, é investimento. É como o Alan falou, é como se você estivesse fazendo, eu estou fazendo aqui uma poupança, uma reserva, qualquer coisa que acontecer, aquele recurso é meu. Né? É uma forma de investimento que você pode fazer numa entidade que você tem, né, o seu empregador como patrocinador e como supervisor. Então, quer dizer, te dá uma garantia, uma segurança maior de fazer um aporte de investimento pessoal. Mas o meu empregador vai fazer alguma participação? Não. Por quê? Porque você entra como participante facultativo. É uma opção sua de investimento. Diferente daquela pessoa que ingressou após setembro de 2013, que é um participante obrigatório, e aí sim, dentro daquelas regras que nós documentamos, ao aporte do patrocinador. Posso fazer uma pergunta prática? É o que eu estou vendo aqui do chat. A pessoa que ingressou antes quer ter um plano de investimento. Ao invés de ela procurar um banco, ela se interessou pela RJ-Prev. Em termos práticos, como ela faz isso? Ela entra no site da RJ-Prev, ela faz um cálculo, ela pode fazer um cálculo, uma média, projetar aquilo no futuro. O áudio está ruim. Está ruim? Oi, tá bom? Alô? Melhorou? Em termos práticos, né? Uma pessoa que se interessou em fazer um plano de previdência junto à RJ-Prev, ao invés de procurar um banco, se interessou pela RJ-Prev. Na prática, como que ela pode fazer? Entra no site da RJ-Prev, tem um link, uma página, alguma parte da página no site, que a gente pode fazer um cálculo. Em termos práticos, como pode ser feita essa adesão à RJ-Prev? Procura quem? É isso que eu quero saber. Obrigado pela pergunta. A gente tem ali um WhatsApp, quem quiser, é só mandar um atendimento ou mandar um e-mail para o atendimento. Na internet tem uns formulários, é importante, tem 2 formulários. O participante patrocinado, que é esse que ganha acima do teto e é servidor novo, que tomou posse a partir de 4 de setembro, e o participante facultativo, que é o meu caso, que ganha acima do teto ou abaixo, não importa, mas que tomou posse antes de 4 de setembro, ou aquele que tomou posse depois de 4 de setembro e ganha abaixo do teto, tá? Que ele não tem a parte patronal.
pode pegar o formulário, preencher, ou entrar em contato, eu acho que eu deixei... Não, saiu. Mas tem se você entrar lá no nosso site, tem o e-mail ou o WhatsApp, que é o atendimento e a resposta é na hora, tá? E você, sou participante, tomei posse antes de 4 de setembro de 2013, gostaria de um formulário ou de ser participante facultativo, e vai ser dada toda a instrução, você vai escolher a sua alíquota. É importante a gente destacar que aquele exemplo que eu trouxe do contra-cheque, apesar de ser um participante patrocinado, a sua contribuição vertida, sei lá, escolheu para contribuir R$300, ela já vai bater no contra-cheque, isso aqui o sistema do RH faz, automaticamente também do imposto de renda. Então, você vai pagar menos tributo já naquele mês. Tá? É assim que eu faço, a minha base de cálculo diminui, então aquele exemplo vale, a única diferença é que não tem a coparticipação naquele nosso exemplo ali, mas aquela dedução fiscal ela acontece mensalmente. Eu falo sempre isso, compare, no caso principalmente dos o patrocinado, assim, deixar de receber a parte patronal, eu fico meio... Mas o facultativo, ele é independente. Né? É uma questão, tem que compara com o banco. Muitas vezes as pessoas fazem essa comparação, aí me mandam, dá uma olhada aqui, tem que ler as letras miúdas, isso é importantíssimo. Não cobra taxa, não sei o que e tal. Olha, benefício de risco, a mesma coisa. Tem muita gente que, o benefício da RJ Prev realmente é muito bom, porque você pode ter um benefício de morte ou invalidez, um seguro à parte. Você escolhe o patrimônio, o capital, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil, você paga um valor por idade para esse seguro. Eu falo, faço questão, vai em uma seguradora, em qualquer outro local. Já é mais barato. Aí a pessoa, não, mas às vezes acha um. Aí vai ver lá, seguro só se for de acidente. Ou seja, a probabilidade de você morrer por acidente, probabilidade, isso pode qualquer seguradora, está aberto, é em torno 97% de você morrer por doença e 3% de você morrer por acidente. Então ele está te vendendo mais barato, só que a probabilidade daquilo te pagar é 3%. Então tem que comparar isso tudo, entende? Então, volto a repetir, a RJ Prev não tem fins lucrativos. O objetivo é que a gente dê o melhor atendimento possível, que a pessoa consiga tomar a decisão correta. E quando assim, a pessoa já tem uma idade que eu acho, na minha percepção, que não vale a pena ela ter previdência complementar, no caso que eu estou falando de facultativo, eu falo, eu acho que o teu objetivo agora seria você ter um outro tipo de investimento. Você não tem os 10 anos de diferimento, ou os 8 anos, eu entraria em outro tipo de investimento. Eu mesmo falo com a pessoa, entende? Que eu acho que o importante é a gente dar um bom atendimento. Alan, fala um pouquinho sobre portabilidade. A pessoa está aqui no estado do Rio de Janeiro e passou num outro concurso. Passa para a União ou passa para um dos estados que já tem. O que acontece? Tem algum prejuízo, alguma perda daquele saldo que ele acumulou no RJ Prev? Como é que funciona isso? Ótimo. Portabilidade. Tudo aquilo que você adquiriu, mais a parte patronal, mais a rentabilidade, lembrando que a gente cobra só taxa de carregamento, a rentabilidade não cobra taxa de carregamento, como eu falei, todo o valor fica ali. No momento que você passa um outro concurso público, pode ser até iniciativa privada, tá? Não precisa ser servidor público, não. Pode ir para iniciativa privada. Todo aquele ativo, todo que você acabou de ver no teu extrato ali, se for para portabilidade, você leva ele integralmente. Eu tenho que levar para a Funpresp? Não, você pode levar para o Itaú, para o Bradesco, para o Banco do Brasil, para onde você quiser. Todo o valor. Lembra que eu falei que todo recurso que entra ali é cotizado? Você tem umas quantidades de cotas, vai olhar a cota do dia e vai transferir esse recurso para onde você quiser. Tá? Sem pagamento de carregamento de nada, porque você já pagou o carregamento, você não vai pagar mais nada, nem na rentabilidade, nem de nada. Essa pergunta é interessante porque o VGBL, né, você paga taxa sobre a rentabilidade. A JPrev não existe isso. Então, esse valor você leva para onde você quiser. Fui para a Funpresp, leva para a Funpresp. É aquilo que eu sempre digo, não comece do zero, previdência. E outra coisa, a pessoa que fez concurso já passou com uma idade um pouco mais, em vez de ser 25 anos, aquela idadezinha que o cara tem 40 anos de contribuição, tem que fazer, às vezes, até uma contribuição facultativa adicional, limitada lá aos 12% do imposto de renda. Ou seja, ele faz 8,5% e coloca mais uma contribuição facultativa. Isso eu estimulo para as pessoas utilizarem o benefício fiscal e conseguir chegar àquele valor lá na frente de aposentadoria. Outra coisa, 2 pessoas que tomaram posse no serviço público. Uma tomou, 4 de setembro começou, né, de 2013. Um tomou posse dia 3 de setembro de 2013, ou seja, antes da criação da Previdência Complementar.
ganhando 10 mil reais, por exemplo. E o outro tomou posse em 5 de setembro de 2013. Mesma remuneração, mesmo cargo, mesma idade. Esse que tomou posse antes da criação vai pagar 14% sobre tudo. Ou seja, no nosso exemplo em tela, R$ 1.400, ok? 14 sobre os 10 mil. O novo vai pagar 14 mil sobre os 7.500. Na época era outro teto, vamos falar do teto atual. Ele ia pagar 14 e mais 8,5 que excede. Poxa, ele paga menos contribuição previdenciária. Ok? Por isso que eu falo, a diferença, esse valor de diferença, você pode fazer uma contribuição facultativa e pagar a mesma coisa. Esse que faz a contribuição facultativa, no tempo, ele vai ter um benefício melhor do que esse outro aqui. Porque o cálculo que foi feito foi para 8,5 para 35 anos de contribuição. Se ele contribuir com mais, ele vai ter uma reserva maior. Então, assim, o poder de poupança de cada um vai dizer exatamente o valor do benefício lá na frente. Tá? Então, assim, é isso. Não sei se a pergunta foi respondida. Você também pode resgatar, se você sair. A única diferença é que você vai utilizar a tabela tributária que você escolheu pelas contribuições, né? O tempo que você deixou. Se você deixou 10 anos, vai te pagar 10%, excessivamente. Na portabilidade não tem tributação. No resgate em ativo você leva a parte patronal também e a rentabilidade. A parte patronal, até para estimular você ficar, tem um redutorzinho no resgate, tá? Então, você pode portar ou você pode resgatar. Quanto a essa questão da contribuição facultativa e da migração, não, aí a migração não a portabilidade, né, mas a migração de regimes, né, veio uma pergunta no sentido se vocês têm lá algum simulador. Nós não temos migração de regime, então você não tem como fazer essa simulação porque ela não existe, né? Ela é uma hipótese, né, que não existe. No momento em que isso for encaminhado à Assembleia Legislativa, porque tem que passar pela Assembleia Legislativa, e for autorizado esse modelo, aí sim a RJPrev vai colocar, né, à disposição os simuladores para as pessoas poderem fazerem a sua análise, porque é uma questão muito, muito, muito pessoal. E uma decisão que é irreversível. Uma vez que abre-se uma janela de migração, se você migra, depois você não volta, se você não me arrependi. Não existe essa possibilidade de arrependimento. Mas enquanto isso não acontece, né, as pessoas podem ingressar como um contribuinte, como participante facultativo. E chegando aqui uma outra pergunta sobre rentabilidade. Né, qual é o benchmark que o RJPrev usa, né, e qual é o parâmetro de rentabilidade que hoje é estabelecido na instituição? Ok. Só um detalhe da migração, o Mauro colocou perfeitamente. Se você fez contribuição facultativa hoje e quis migrar, aquela conta sua continua. Só vai ser colocado mais recursos naquela sua própria conta, que a conta ela permanece. Tá? Estou falando de uma situação futura de migração. Voltando para a pergunta de... Meu Deus, benchmark de rentabilidade. Ok, desculpa. Benchmark, hoje, a gente está bastante voltado em títulos públicos, né? A gente tem batido aí os principais índices, como eu apresentei ali. Historicamente, a gente tem entregado, IPCA mais 4% real, tá? Ou seja, se a gente pegar desde o início uma pessoa que colocou um ativo lá, IPCA mais 4% é uma rentabilidade bem interessante. E a gente tem 95% dos nossos ativos hoje em títulos públicos e 5% em Ibovespa. Dentro desses títulos públicos tem diversos vértices, né? A gente tem vértice de carteira própria marcado em curva, diversos 35, né? Bola 35, NTNB 35, 45, 55, 50 e alguns ativos tradando em IMAB, né? Que é a parte do também, a gente está falando de títulos públicos, só que é o índice IMAB. IMAS, que acompanha a Selic, aproveitando alguma oportunidade, janela para poder fazer uma diversificação. Então, basicamente, esse tipo de rentabilidade que a gente tem trazido, a gente tem sido conservador, mas a gente está num processo, tá, de perfis de investimento nos próximos meses, de implementação. Eu falo que perfil é muito legal, perfil de investimento, né?
é uma outra matéria lá que faz parte da que eu estava falando do curso, que a gente, um dia que abrir perfil, vai ter que conversar com todo mundo. Antes, eu faço questão disso, as pessoas vai fazer migração de perfil, tem que conversar muito antes, porque aí a educação financeira e previdenciária na veia. O que acontece normalmente com as pessoas? Vamos falar de bolsa, né? Porque é o mais volátil aí que a gente tem. A pessoa, está todo mundo entrando na bolsa, aí todo mundo entra na bolsa. E aí começa a cair a ação. O teu perfil é um perfil arrojado, onde tem, sei lá, 40%, 50% de bolsa. Aí você está no perfil arrojado. Aí começa a cair. O que você faz? Você sai e vende a cota. Eu quero para o conservador. Esse é o momento que você não pode vender a cota. Só se for, a gente bota um stopzinho ali, não, o tanto você pode vender, mas isso não é momento de sair. Lembrando que previdência, a gente está falando de investimento de longo prazo. Estou dando só um brief aqui, porque as pessoas acham que não, eu vou fazer e tal. Aí chega na hora, é só conservador, aí coloca no perfil arrojado. Será que você tem estômago para isso? Tem que ter estômago. Eu me lembro que às vezes as pessoas não entendem, né? Assim, é comum isso e é simples. Eu também, às vezes, lá atrás, ficava, caramba, como pode? Estou em título público, deu rentabilidade negativa? Como é que pode isso? O título público, gente, renda fixa, também dá rentabilidade negativa. Tivemos anos que até a Selic deu negativo. Então, assim, a gente recebia ligação porque a minha reserva reduziu 0, não sei quantos por cento. Legal, acho que estão acompanhando, eu fico feliz. Aí a gente tem que explicar, coloca no site e tal. Lembrando que ali naquela época era 100% título público. E aí ligava ainda, vocês não falaram que era renda fixa, título público? Eu falei, gente, isso tem volatilidade, deu negativo no mês. Aí no mês seguinte você batia não sei quantos por cento, ninguém ligava para falar, poxa, legal. Mas faz parte, o importante é você, previdência, olhar no longo prazo. Mas, em relação a isso, vão ter perfis, vão ter mais situações voltadas a mais risco, e quem vai escolher isso sempre é o participante. Mas nesse momento que eu estou falando, assim, vai ter todo mundo, quando criaram os perfis, todo mundo vai ser conservador, vai ser o perfil que tem hoje. E aí cada um vai escolher para que perfil quer ir. E aí é uma decisão individual, sempre voltado com muita educação financeira e previdenciária, porque essas decisões são decisões importantes que vão impactar o teu saldo previdenciário no momento da aposentadoria. Tá? O RJPrev vai amadurecendo e vai ficando mais sofisticado, né? E uma preocupação que surgiu aqui numa pergunta é a seguinte: com o crescimento da RJPrev, há o risco de o entendimento sobre taxa de carregamento, taxa de administração mudar, ou seja, o RJPrev achar que é o momento de, em algum momento passarão, mas agora vamos trabalhar com taxa de administração e vamos zerar carregamento. E algumas entidades fazem isso. Eu entendo o seguinte, hoje eu sou o presidente, né, atualmente. Lógico que aí a gente tem os conselheiros que fazem parte da gestão. Tá? Eu penso o seguinte, quem pagou taxa de carregamento não pode incidir taxa de administração, porque ele já pagou essa conta. Caso futuramente, não é nem o nosso escopo é continuar nesse mesmo modelo, é reduzir o carregamento. Esse é o nosso pano de fundo. Agora, aquela pessoa que um dia pagou o carregamento e futuramente venha mudar, o conselho entende que tem que ser taxa de administração, esse recurso para mim tem que estar blindado. Quem pagou o carregamento não incide a administração. E as novas contribuições vertidas, aí sim, incidiria só a administração. Porque senão essa pessoa pagaria 2 vezes. Entende? Então, para mim, é claro, isso matematicamente e atuarialmente. Então, carregamento, não tem que incidir mais nada. Se um dia acontecer, não está nem no nosso radar, estou colocando só para ilustrar a pergunta, aí sim, esse novo ativo deveria receber esse tipo de taxa. Ou seja, nos próximos 4 anos não há previsão de mudança da regra e taxa de administração do RJPrev continua como zero. Uma outra questão, que é uma questão assim, muito, que acho que já foi falado aqui, mas muito pessoal, é um servidor, 52 anos, não está ainda, não alcançou o teto, faz a pergunta. Devo entrar desde já como investimento? Sim. Com participação facultativa, sim. Quanto antes você poupar para o seu futuro, melhor. Mas isso aí, mais uma vez, é uma escolha
escolha muito pessoal. Em quanto eu devo entrar, quanto eu devo aportar, vai da escolha pessoal, mas a cultura da poupança, do investimento, sempre é bem interessante. Principalmente, Mauro, muito bem colocado, se ela faz a tributação imposto de renda pela completa. Tá? Se ela fizer pela simplificada, aí já tem um valor lá direto, talvez a previdência complementar não vai ser uma dedução fiscal, é aí naquele escopo que eu falo dela fazer o investimento da forma que ela achar pertinente. Mas se ela fizer a completa, né, aí eu não tenho dúvida que vale a pena sim ela botar em previdência e visar aí essa dedução fiscal. Tá bom no tempo? Não tem uma pergunta no chat, mas tem uma pergunta presencial. Eu queria pedir para você fazer uma pequena explicação, Alan, que é uma coisa que acontece com colegas servidores que começam na carreira. Ele pode começar no início da carreira abaixo, com um salário abaixo do teto. Mas com a evolução, né, e com o advento das promoções, ele começa a ter um rendimento acima do teto. Como é que fica essa relação? E outra que, bem ampassando, se por acaso o colega começa aqui como servidor do MP, né, o patrocinador é o Ministério Público, e ele, por acaso, passa por um concurso público de outro patrocinador do Estado do Rio de Janeiro. Como é que isso acontece na conta dele da RJ Pré? Só para repetir a pergunta. Marcelo, eu vou tentar repetir a sua pergunta. Tá? Primeira pergunta. Sou servidor público, né, e ganho abaixo do teto, mas eu sei que durante o meu período laborativo, com o crescimento da minha carreira, eu vou ultrapassar esse teto do regime geral, né, e vou ter a coparticipação futura, somente lá na frente. Essa pergunta é excelente, porque eu vou te falar assim, isso é uma realidade, até nos exemplos que eu dei, né, que a gente tem a ilusão que a gente vai se aposentar com a nossa... Estou falando mesmo quem ganha só abaixo, que a gente vai se aposentar com a última remuneração. Não sei se vocês já ouviram, né, as pessoas falam, poxa, eu contribuí, estou falando em INSS, contribuí a vida inteira com 20 salários mínimos, recebo 18, recebo 15. Já ouviram isso? Lembrando que era 80% das maiores, de julho de 94 para cá. Agora é 100%, vai reduzir mais ainda. Isso foi o impacto da reforma da Previdência. Então, mesmo ganhando abaixo do teto, às vezes, assim, normalmente você não vai receber a última remuneração, só pela média. E aí entra a Previdência Complementar. Eu penso que Previdência Complementar, principalmente aquelas pessoas que fazem a dedução fiscal, que ganham abaixo do teto pelo completo, porque já paga 27,5%, principalmente quem está próximo ao teto ali, então é certo, deveria fazer uma Previdência Complementar, utilizar esse benefício fiscal e já constituir a sua Previdência agora. No momento que ele ultrapassar o teto, ele vai complementar aquela reserva que ele já acumulou, e aí é juros sobre juros. Quanto mais tempo eu deixar rentabilidade sobre rentabilidade. Então, vale muito a pena começar a contribuir, mesmo ganhando abaixo do teto. Aí o Mauro colocou muito bem, quando a pessoa ultrapassar, ela vai ter a coparticipação patronal, a base de cálculo muda, só vai ser sobre o que exceder, mas eu acho muito pertinente, mesmo que você escolha uma alíquota menor, escolha uma alíquota de 2%, ali vai comer 2,5%, sei lá o que for, começa a fazer a sua previdência, utiliza isso aí do benefício fiscal, ok? A segunda pergunta, deixa eu ver se eu lembro, e quem hoje está no Ministério Público, quem está no Ministério Público não vai sair do Ministério Público, né? Mas tudo bem. Quem estiver no Ministério Público e por um acaso for para um outro concurso público, o que acontece com as suas reservas, né? As suas contribuições, nesse nova posse que você tomar, então aí eu estou falando de Estado contra Estado, Estado dentro do próprio Estado, né? Independente dos poderes, você vai continuar contribuindo naquela sua conta previdenciária. Então, é só constituição de ativo. Tá? Sim, a gente, na verdade, faz uma outra conta, mas elas ficam juntas, porque aquela tem uma característica daquele patrocinador e, na verdade, você tem uma nova, mas no final você vai ter os extratos ali acompanhando. Vamos juntar. E no momento da aposentadoria, junta os dois. Ok? Então, e lá na frente eu saí do Estado e fui para um outro ente federativo. Você vai levar da primeira conta e da segunda conta, para onde você quiser. Você pode levar, pode deixar no RJ Prev, tem algumas pessoas que saem do Estado e deixam, porque você pode ficar ali, como a gente chama de BPD, aquele valor que você contribuiu até aquele momento, vai continuar. No meu primeiro fundo de previdência, eu deixei lá como BPD.
E tenho esse benefício ainda. Fala, cara, o cara, estou fazendo mais morto do que vivo. Mas, de qualquer forma, isso é importante para você constituir, porque você compara. Estou indo para, sei lá, para a União. Será que a rentabilidade lá está melhor? Tal? Vale a pena? Ah, daqui a 5 anos eu decido levar. Pode levar. Então, o recurso é seu, a flexibilidade é sua. Você faz o que você achar pertinente com aquele ativo que você acumulou. E o objetivo final é juntar tudo e pagar a tua previdência, a aposentadoria, aquela tua complementação ou suplementação, se for o caso das pessoas que já estão anteriores. É só a exemplo prático, né? O servidor do MP que não entra já enquadrado, né, acima do coisa, ele entre 3 e 4 anos ele alcança esse patamar. Né? E alcançando esse patamar, automaticamente, né, a gente já faz o enquadramento e já faz o pagamento do aporte do patrocinador. De resto aqui as perguntas necessárias. Tá? Muitas perguntas, muita informação, né, na manhã de hoje, muito produtiva, para a gente ir amadurecendo na nossa mente, projetando o que nós precisamos ter em mente para a nossa tomada de decisão, como o Mauro bem destacou aqui. Então, o primeiro passo é a gente se situar, entender o que está acontecendo no âmbito da Previdência, a nossa situação individual, para a gente ter a capacidade de tomar aquela decisão que melhor vai nos amparar no nosso futuro, que eu acho que é isso que todos nós queremos. Então, o espaço é curto, né? A ideia é a realização, como eu falei no início, de outros eventos no futuro, se esclarecer cada vez mais, criar a cultura da informação, da educação previdenciária e da educação financeira propriamente, né? Cada um de nós. Então, a ideia da comissão é criar essa cultura entre nós aqui no Ministério Público de informação, para que a gente não passe pela angústia futura de nos decepcionarmos e nos arrependermos da decisão que nós temos que tomar hoje, né? Como o Alan bem disse. Então, considerando o avançado da hora, nós temos um limite, né? Temos que encerrar aqui, mas, como disse, em aberto para novos eventos, novos encontros. Acho que o Alan já se colocou à disposição, o Mauro, né, também. Né? Estamos aqui, a comissão disposta à formulação de outros encontros, essa é a ideia. Então, mais uma vez, quero agradecer aos integrantes, aos membros da comissão, ao presidente da comissão, doutor Eduardo Lima Neto, que está aqui presente, acompanhando os trabalhos, a todos os servidores, né, que nos ajudaram, a Rafaela, que está aqui presente, quero fazer um agradecimento especial, ao IERB, mais uma vez, na pessoa do doutor Leandro Navega, todo o apoio, a Codicom, né, e destacar também a presença aqui da nossa servidora do quadro, Alexa, que agora, né, foi eleita para o Conselho Deliberativo da RJ-Prev, uma participação importante. Ela, assim como a Mariana, são servidoras do quadro e foram eleitas de maneira inédita agora para participar mais de perto. Tudo nessa ideia da proximidade, né? Onde que nós estamos colocando o nosso dinheiro. Então, a ideia é a informação e a proximidade, não ser uma coisa desconhecida e que a gente vai pensar só lá no futuro. Então, em nome da comissão, agradeço a participação de todos, mas uma quantidade expressiva de pessoas, né, que no modelo especialmente remoto nos acompanhou aí nessa manhã. E quero agradecer ao Alan, ao Mauro e desejar um excelente dia de trabalho para todos nós. Abençoado dia de trabalho. Bom dia a todos. Boa tarde já, né?